Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 18. Nós estamos falando nesses dias sobre princípios de unidade. Estamos vivendo os princípios de unidade, mês de junho e julho, princípios de unidade. E onde você está? Êxodo, capítulo 18. Abra aí Êxodo, capítulo 18. Vamos estar lendo nessa noite. Quero dar tempo também para você pegar caneta, pegar papel. Sabe que toda terça-feira nós usamos muito. Nós vamos anotar tudo isso que o Senhor tem falado para nós. Êxodo capítulo 18, versos 19, 20 e 21. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Feche seus olhos, eu quero orar por você nessa noite também, pedindo a Deus que Ele ministre ao nosso coração. Precioso Espírito Santo, nós te agradecemos. Muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pela tua fidelidade para com as nossas vidas. Ministra ao nosso coração nessa noite. Fala aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser mudado. Toca naquilo que a gente não deixa tocar nessa noite. Quebranta o nosso coração ao ponto que a gente venha tirar, que a gente venha deixar o Senhor transformar, que nós venhamos deixar o Senhor moldar. Pai, leva a igreja ao princípio da unidade, que nós sabemos que nós só cresceremos se nós formos uns. Fomos um, assim como o Senhor diz em João 17. Nós precisamos ser um. A oração sacerdotal nos indica isso. Pai, ajuda cada um aqui a ter a compreensão exata daquilo que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A importância da lealdade. Como você está vendo aqui, princípios de unidade. Tem um cara ali tirando como se fosse uma máscara, ou como se ele estivesse tirando o rosto. E nós precisamos entender esse princípio. Se a igreja pretende voltar a crescer, se a igreja pretende ser referência para a cidade, se a igreja pretende ser referência para a família, para novos filhos, novos começos, a primeira coisa que a gente tem que restaurar é princípio de unidade. Princípio de unidade. E a lealdade, ela é um desses pontos principais para restaurar princípios de unidade dentro da igreja. O que significa lealdade? Primeiro, lealdade significa, segundo o dicionário, os princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Segundo, fidelidade aos compromissos assumidos. Então, lealdade significa fidelidade aos compromissos assumidos e lealdade significa também respeito. E sobre isso que nós queremos restaurar essa noite. Nós também vamos estar enviando esses áudios, esses vídeos para alguns amigos nossos também que estão trabalhando forte consolidação na igreja, entendendo que hoje é a peça principal, é a chave fundamental para estruturar a igreja, é a consolidação. Muitas vezes a gente ganha muitas almas, mas não conseguimos consolidar essas almas, porque elas vêm sem valores definidos de casa, e na igreja elas precisam restaurar esses valores, e um dos valores principais é a unidade. Jétro, ele conversa com Moisés, e ele dá uma dica para Moisés de uma liderança bem-sucedida, mas não só de uma liderança bem-sucedida, mas de pessoas bem-sucedidas. Jétro olha para Moisés e fala assim: escolha alguns homens. Olha a direção que ele dá. Ele chega e vê Moisés julgando todo o povo, há uma fila de gente, há muita gente esperando a vez para colocar diante de Moisés a sua situação. E Jétro, vendo aquilo, falou: cara, vai ficar muito difícil para você cuidar do povo desse jeito, você sozinho não aguenta,
Você sozinho não vai dar conta. Moisés, ele começa a transicionar o ministério centralizador para multiplicador. Através de Jetro. Jetro fala para ele, escolhe homens para ajudar a liderar o povo. Escolha homens para ajudar a cuidar do povo. Porém, não escolha qualquer tipo de homem. Olha os homens que ele diz para Moisés escolher. Escolha homens dignos de confiança. E homens dignos de confiança são homens leais. Escolha homens dignos de confiança. E homens e mulheres dignos de confiança são homens e mulheres leais. Veja que para um grande projeto pudesse ser realizado, seria necessário ter homens e mulheres leais. Você que vai para o casamento, você que está indo para o casamento, para esse projeto dar certo, vai exigir lealdade ao máximo. Para um casamento dar certo, a lealdade tem que ser o ponto principal. Para um projeto como a Central, a igreja que está sendo construída, sem lealdade ela não rompe, ela não vence, ela não avança. Todo projeto, todo sonho, tudo aquilo que a gente deseja fazer, é necessário estar conectado com pessoas leais. Você nunca vai conseguir fazer algo sozinho. Você sempre vai precisar de pessoas. E por isso você vai ter que encontrar as pessoas leais. Para quê, pastor? Para não se frustrar. Com certeza muitos de vocês se frustraram na caminhada de vocês. Porque muitas vezes vocês foram construir algo, mas escolheram pessoas desleais para construir esse algo. E não deu certo. Então, primeira coisa, para um grande projeto dar certo, ele tem que ser feito, as alianças que tem que ser feitas com pessoas extremamente leais. Extremamente leais. Projetos, planos, sonhos, casamento, célula, igreja, tudo dependerá de pessoas leais para que haja sucesso. E por que Jetro focou na lealdade? Alguns pontos aqui. Por que Jetro focou na lealdade? Jetro foca na lealdade porque as pessoas precisam ver em nós unidade. Olha que interessante. Sem unidade, as pessoas não vão querer estar no nosso meio. Eles vão precisar ver em nós aquilo que nós falamos terça-feira passada. A mesma linguagem, o mesmo pensamento e a mesma atitude. Essa galera aqui, ela rema para o mesmo lugar. Essa galera tem o mesmo pensamento. Eles querem crescer, eles querem avançar, eles querem multiplicar, eles querem ser homens e mulheres de sucesso, cumprindo aquilo que a palavra diz. Eles querem ter casamentos bem-sucedidos. Eles têm a mesma linguagem, o mesmo pensamento e trabalham com a mesma intensidade. Então, primeira coisa que Jetro fala para Moisés: a lealdade vai ajudar a que vocês vivam em unidade. Não existe unidade onde há deslealdade. Não há unidade onde há deslealdade. Segunda coisa que Jetro olha para Moisés e fala assim: olha, você precisa de homens leais, porque a lealdade é importante, pois ela faz as pessoas enxergarem o amor de Deus em nós. João 17:21. Façam que todos vejam que eles são um, e todos serão contagiados. A lealdade faz com que a gente vire um. Irmão, unidade é diferente de união. União é um monte de gente junto. Unidade é um só. Jesus diz que a igreja, ela não é uma união de pessoas. A igreja, ela é uma unidade, ela é o corpo, onde há vários membros. Um é a orelha, o outro é o ouvido, o outro é o olho. Mas nós somos um só. Nós não somos vários fazendo força. Nós somos um corpo que tem um objetivo, que pensa de um jeito, que tem uma só linguagem. Então nós precisamos de lealdade, para que eles possam ver que nós somos um só, que nós agimos de uma só forma. Outro ponto que Jetro diz: lealdade gera força em uma equipe. Lealdade gera unidade. Lealdade gera um só pensamento, só uma forma. Lealdade gera força na equipe. Provérbios 25:19. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no desleal na hora da dificuldade. Olha que provérbio está dizendo para nós: como pé deslocado. Eu não sei se vocês já tiveram alguma luxação no pé. Quando vai caminhar não tem jeito, irmãos. Eu tive luxação já jogando bola, eu não conseguia apoiar o pé no chão, como pé deslocado. Olha o que ele diz: e como dente estragado. Irmão, quando o dente está estragado, está inflamado, é terrível.
Assim é a confiança no desleal na hora da dificuldade. Imagina você ter que confiar no desleal, ele não vai trazer força para a equipe, ele não vai somar com a equipe. Outro ponto que Jétro está dizendo, a lealdade é importante, pois ela gera um ministério duradouro. Ministérios racharam, quebraram por causa da deslealdade. Reino dividido não subsiste, divisão vem por causa da deslealdade. A deslealdade ela quebra o casamento, a deslealdade quebra uma família, a deslealdade quebra um ministério. Então Jétro está olhando para Moisés, está falando: Moisés, você precisa de unidade para ter um ministério frutífero, grande, que cresça e permaneça, para que o povo veja que vocês são um, para que vocês tenham o mesmo pensamento. Jétro, há milhões de pessoas. Jétro olhando para Moisés, Moisés, tem milhões de pessoas aí. Pastor, por que a gente precisa de homens leais? Para que aonde eu não esteja, tenha alguém falando a mesma coisa que eu fale, acreditando que aquilo que eu estou falando verdadeiramente é proveniente de Deus, que veio de Deus, que Deus está dizendo. Então o pessoal lá de Itaguajé o pastor Rafael em Itaguajé, com a mesma linguagem, com a mesma pensamento, com a mesma pegada. Por isso que nós precisamos de unidade, para que vocês possam ser a voz aonde não está a voz. Isso é importante. Porém a deslealdade não acontece, irmãos, do dia para a noite. A deslealdade ela não acontece do dia para a noite. Assim como um pouco de fermento leveda toda a massa, assim como uma mosca morta no perfume estraga o cheiro do perfume, as sementes de deslealdade vão sendo semeadas. E se estivermos atentos, se nós não estivermos atentos, elas vão germinar e vão brotar, e aí vão nascer os desleais. A deslealdade não acontece do dia para a noite. O cara não acorda de manhã falando assim: hoje eu vou pôr tudo em jogo, hoje eu vou quebrar com tudo que eu tenho, hoje eu vou arrebentar com o meu casamento. A deslealdade não acontece do dia para a noite. Ela é como aquela sementinha que vai sendo lançada, e uma hora ela vai germinar, se nós não abrirmos os olhos. Isso é em todo local. Pastor, o senhor está falando só para a célula? Não, estou falando para a célula, falando para casamento, estou falando para a família, estou falando para toda a estrutura, todas as esferas que nós estamos envolvidos. Pastor, o senhor está me denunciando? Não, eu estou te dando uma palavra preventiva. Amém, irmãos? Pastor, o senhor está denunciando meu pecado? Não, irmão, eu estou prevenindo você de não cair nesse pecado, aleluia, para que a igreja possa viver como uma só, para que a família possa ser uma só, para que juntos, lá fora, o povo olhe para nós como povo de Deus e veja que nós somos um, assim como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, nós também somos um, aleluia. E eu preciso te dar aqui alguns estágios de deslealdade, que você precisa abrir os seus olhos, precisa anotar tudo que você pode anotar e revisar esse material constantemente. Primeiro estágio da deslealdade, olha o que Jétro está ensinando para Moisés. Primeiro passo para que os princípios de unidade sejam quebrados é quando a pessoa começa a manifestar a mentalidade de independência. Mentalidade de independência. Aqui é o primeiro estágio da deslealdade. A pessoa começa a manifestar uma mentalidade de independência. Esse estágio é tão sutil que a pessoa não consegue perceber que está se tornando um independente. O que é isso, pastor? A independência faz com que a pessoa faça as coisas sem pedir direção e sem pedir conselhos. Mentalidade de independência, ela começa agora a agir sozinha, por conta própria. Olha a semente que Satanás vai lançando nessa terra. Ela começa a agir por conta própria. E, irmãos, olha aqui comigo, nem Jesus agiu por conta própria. Jesus ia para os tempos profundos de oração para ouvir o que o Pai dele queria que ele fizesse. Muitas vezes, lá, uma das últimas salas, ele fala: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus não procurou ser independente, mesmo sendo Deus, ele manifestou o que? Obediência. Primeiro estágio da deslealdade é a mentalidade de independência. A independência também faz com que a pessoa não preste mais conta.
Não preste mais conta. Sabe aquele filho que sai de casa? O pai não fala para o pai onde vai. O pai tem que ficar procurando ele. Liga para um, liga para outro, tá aí, não tá. Liga para o outro, tá aí, não tá. Liga para o outro, tá aí. Extremamente independente. Aquele marido que sai de casa também não avisa para a esposa para onde foi. A esposa, meu Deus, onde você está? Onde você está? Onde você está? Essa mentalidade de querer ser independente. Cuidado com isso. A independência é o primeiro estágio da deslealdade. Faz com que a gente não peça direção e faz com que a pessoa não preste conta daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está vivendo. Cuidado com isso. Segundo estágio da deslealdade. Segundo estágio da deslealdade é o estágio da ofensa. Primeiro estágio é a mentalidade de independência. Segundo estágio é o da ofensa. Ela vem logo em seguida, após a mentalidade de independência começar, ela gera um coração ofendido. O que é isso, pastor? Essa pessoa começa a ficar chateada com tudo, fica magoada com qualquer fala, fica aborrecida, entristecida. Ela sempre se coloca como vítima de tudo. Parece que o mundo conspira contra ela. Porque a mentalidade de independência empurrou ela agora para quê? Para um coração ofendido. Tudo que é falado é para ela. Tudo que é dito machuca ela. E ela começa a entrar no vitimismo. Ela começa a entrar ali no mundo paralelo. Parece que o mundo está conspirando contra ela. Escute isso aqui: o coração ofendido é um terreno fértil para que nasça a deslealdade. Um coração ofendido. E eu sempre tenho falado aqui, irmãos, que não existe pessoa ofendida, existe pessoa que se ofendeu. Uma pessoa que não tem uma identidade definida, ela vai se ofender com qualquer coisa. Uma pessoa que não está morta ainda em Cristo, ela vai se ofender com qualquer coisa. Então, cuidado com esse estágio. Terceiro estágio da deslealdade. O primeiro, mentalidade independente. Segundo, um coração ofendido. Terceiro estágio da deslealdade, a passividade. Irmãos, cuidado com isso. Passividade. Depois das pessoas se sentirem ofendidas, elas decidem ser passivas. O que é isso? Antigamente, estava cheio de ânimo, queria ajudar de qualquer forma, era o primeiro a chegar, o último a ir embora, defendia a visão, defendia a igreja, queria estar em todas as reuniões, porém agora ela se encontra passiva. Isso é uma semente, irmãos, da deslealdade. Ela se encontra agora passiva. Ela era ativa, fazia tudo, ajudava, queria estar envolvida em todas as coisas. Era ali o tal do jargão, pau para toda a obra. Mas agora, porque ela começou a ter uma mentalidade independente, começou a sentir-se ofendido com algumas coisas, agora ela começa a se transformar numa pessoa passiva. Era uma máquina, era um trator na descida sem freio. Meu irmão, era violento em Deus. Agora se encontra passivo. Totalmente passivo. Não se esforça mais para vir. Agora sempre tem uma justificativa. Geralmente uma pessoa passiva se afasta, geralmente uma pessoa passiva afasta dela as únicas pessoas que podem ajudá-la a mudar de vida. Escuta isso. Uma pessoa passiva geralmente afasta dela as únicas pessoas que podem ajudá-la a mudar de vida. Porque essas pessoas estão trabalhando para tirá-la da passividade. Porque está vendo que se ela continuar passiva, se ela continuar não dando frutos, ela corre o risco de ser cortada. Quarto estágio da deslealdade. E esse é um dos estágios complicados. A crítica. Essa pessoa rompe a passividade, ela estava agora passiva, e agora ela sai do estágio da passividade e começa apenas a criticar. Essa pessoa agora ela começa a ver defeito em tudo e em todos. Tudo há defeito, tudo há problema, tudo há dificuldade.
A crítica sempre é em cima dos outros e nunca uma autocrítica. A crítica dela sempre vai para a pessoa, sempre vai para terceiros e nunca há uma autocrítica. O desleal fica à espera do erro das pessoas para poder criticá-las, esperando o erro do patrão, esperando o erro da esposa, esperando o erro do esposo, esperando o erro dos filhos, esperando o erro do pastor, esperando o erro dos líderes, esperando o erro dos membros. Ele sempre vai ficar esperando o erro de alguém, pronto com uma crítica na ponta dos lábios. Cuidado, esse é um estágio da deslealdade. O quarto estágio, a crítica. O quinto estágio da deslealdade. Olha a escada, que não é uma escada de subida, e sim uma escada de descida, que o desleal vai pegando. O engano. Quinto estágio da deslealdade, o engano. Essa pessoa começa a achar que ela é a única que está certa, e os demais estão errados. O mundo todo está errado, mas eu estou certo. Ela começa a achar que todo mundo não tem razão, apenas ela. Que as direções e conselhos que tem recebido estão todos fora da casinha. Ah não, esse conselho não tem nada a ver, essa direção, meu Deus, eu vou pegar a direção, olha que direção nada a ver. Ela começa agora a ficar cega, a ponto de achar que ela está em outro nível. Ela agora está no next level. Ela está em outro nível. Ela fica tão cega, Satanás cega tanto essa pessoa, que ela começa a achar que ela está num patamar a mais, que ela é mais espiritual, que ela faz as coisas melhores, que ela tem as melhores ideias, que ela tem o melhor formato de fazer as coisas. Cuidado com isso. Sexto estágio, caminhando para o final. Olha que decorrente, mentalidade independente, vai gerando um coração ofendido, vai gerando ali, em terceiro ponto, a passividade, que vai levando a ser uma pessoa crítica, vai tornando ela uma pessoa que cai no engano, e agora ela chega no sexto estágio, que é o da rebelião. Essa pessoa deixa claro que está contra tudo o que a liderança prega. Ela está contra tudo o que os pais dela ensinam. Ela tá contra tudo que o esposo dela propõe para dentro de casa. Ela discorda de tudo, de todos. Difama, fala mal, fala dos pastores, fala da igreja, fala dos líderes, fala dos irmãos, fala dos pais, fala do cônjuge. Ela, meu irmão, ela não tem vergonha nenhuma de tirar a roupa dos outros na frente de outras pessoas. Tirar a roupa dos outros, irmão, é mostrar a vergonha do outro na frente das pessoas. Ela não tem vergonha nenhuma, irmãos, de escrachar. E por incrível que pareça, irmãos, com certeza você já deve ter visto alguma esposa escrachando o marido na frente dos outros. Um esposo escrachando a esposa. Os pais escrachando os filhos escrachando os pais. Ela já perdeu o senso das coisas. Ela está tomada por uma rebelião agora, porque ela se volta contra. Esse estágio leva o desleal para o último estágio, que é o pior dos estágios, que é o caminho, é o degrau final dos estágios, que é a morte. O fim de todos os desleais é sempre a mesma. Primeiro, morte espiritual. Não consegue mais orar, não consegue mais jejuar, não lê mais a Bíblia, não se arrepende mais dos pecados, não se quebranta mais na presença de Deus, perdeu definitivamente o temor de Deus. Morte espiritual. Não há mais um anseio, não há mais um desejo. Segundo, morte ministerial. Vai de lugar para outro lugar, não consegue estabelecer, ministério não rompe, os discípulos não multiplicam, a célula trava, não tem mais unção, não tem mais poder de Deus, não tem mais nada. Morte ministerial.
Você via aquela pessoa antes, fluía, havia poder de Deus, abrir a boca, havia unção, agora seco. E terceira morte, morte física. Irmão, faltaria tempo para me falar aqui os exemplos. Judas, Ananias, Safira, e aí vai embora, Acã. Quantas pessoas? 60% dos personagens bíblicos não deram certo, porque eles foram desleais. Desleais. Não romperam. Um dos personagens bíblicos mais desleais da Bíblia é Absalão, filho de Davi. Filho de Davi, vê o irmão dele tendo relação com a própria irmã, ele se revolta com aquilo, ele estrupou a irmã, o irmão de Absalão, e ele conta para o pai, e o pai Davi não faz nada, gera uma revolta tão grande no coração de Absalão, gera ali, meu irmão, todos esses princípios de deslealdade, a ponto de Absalão ir para frente da cidade, sentar na entrada da cidade, e todo mundo que ia falar com Davi, ele parava e falava: você está indo aonde? Eu estou indo falar com Davi. Ele falava: não, nem adianta, o rei já não dá ouvidos mais para ninguém, o rei não deu ouvido nem para mim que sou filho dele. Imagina para vocês, o rei já perdeu toda a noção da seriedade das coisas. Olha o nível de deslealdade. A história diz que Absalão pegou todas as mulheres do pai e teve relação sexual com elas em praça pública. Olha o tamanho da desonra. Olha o nível da desonra, da deslealdade, de um cara que se sentiu ferido, de um cara que começou a ter mentalidade do quê? De independência, começou a criticar o pai, começou a se levantar contra o pai, e agora se encontra o quê? Morto espiritualmente, morto ministerialmente, porque poderia ser um dos reis que marcaria o nome na história, e agora se encontra morto fisicamente. A história diz que ele está andando a cavalo, o cabelo, era um homem muito cabeludo, os cabelos enroscaram nos galhos da árvore, e ele ficou preso pelos cabelos. E um dos generais do exército do pai dele veio e atravessou o coração dele a flechadas. Olha o caminho, e o caminho é cíclico. Com certeza você conhece alguém hoje que passou por tudo isso, e nós falamos isso aqui, está vivendo isso. A rebelião, a deslealdade, é como o pecado de feitiçaria. Deus abomina o rebelde e o desleal. 1 Samuel 15, 23. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Deus compara a deslealdade como uma feitiçaria. Sabe por quê? O que a feitiçaria faz? Hipnotiza a pessoa, cega a pessoa. E quantas pessoas vão por esse mesmo caminho? Aprenda uma coisa, geralmente o desleal não vai para o buraco sozinho, ele sempre tenta carregar alguém com ele. Cuidado, cuidado. O desleal nunca vai sozinho. Coré, Abirã, Datã se levantaram contra Moisés. Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. Você vai ver, na história bíblica, nunca houve um desleal, raramente houve, um desleal sozinho. Por isso que eu trouxe essa mensagem hoje. Se a gente quer viver princípios de unidade, a gente tem que fazer agora, a partir de agora, um autoexame. Fazer aquilo que Paulo disse: por isso examine-se o homem, a mulher a si mesmo. Faça um autoexame. Será que o meu coração tem sido uma terra fértil para essas sementes? Se nós queremos restaurar princípios de unidade, nós temos que exterminar do nosso meio, da nossa casa, da nossa família, do nosso ministério, todas essas sementes de deslealdade, todo esse mal de deslealdade, senão nós não conseguiríamos cumprir o que a Bíblia determina para nós. Há uma promessa, mas também há um princípio a ser cumprido. E antes da gente orar aqui para finalizar e abrir um tempo de perguntas e tudo, faça esse autoexame. Senhor, será que em mim tem alguma semente dessa que eu não percebi? E essa semente está querendo germinar na minha vida.
e está querendo acabar com o meu casamento, acabar com o meu ministério, acabar com a minha casa, acabar com a promessa que o Senhor tem para mim? Será que eu não percebi, assim como aqueles homens no campo não perceberam que durante a noite o campo foi invadido e foi semeado joio? Será que eu não percebi, Senhor, essa semente sendo lançada na minha vida? Eu não percebi essa semente caindo no terreno da minha vida? Será que eu não percebi essa coisa acontecendo? Será que eu não estou sendo hoje desleal com os meus pais, desleal com o meu esposo, desleal com a minha esposa, desleal com o meu patrão, que abriu a porta de emprego para mim? Será que eu não estou sendo desleal com Deus, com as coisas que Deus deu para mim fazer? Feche os seus olhos. Vamos orar nessa noite.